Boa noite, isso aqui os fala Matheus Tiburcio do canal Bom. Recentemente, uma fala do Paulo Guedes, né, causou muita polêmica, né? Porque ele falou aqui com o dólar 1,80, até a empregada doméstica ia para a Disneylândia, né? O pessoal logo interpretou que o Paulo Guedes é um cacantibes da vida real e tudo, mas vamos pensar bem. Para começo de conversa, o Paulo Guedes é a pessoa em relação à qual a esquerda, o establishment, tem uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque ninguém consegue debater contra ele analiticamente, né? E é porque ele sempre fala que não, a economia não é brincadeira, não sei o que, mas toda discussão de alguém contra o Paulo Guedes é simplesmente na base da retórica. Por quê? Porque ninguém tem nenhum argumento. Então o que é que todo mundo tenta? Tenta arranjar alguma frase dele para tentar desmoralizá-lo, alguma frase dele que aparente ser absurda, né? Mas vamos lá, o que é que o Paulo Guedes quis dizer realmente, né? E aqui a minha interpretação, né? Mas é o seguinte, a grosso modo. O Brasil, na era Lula, em grande parte ele ganhou riqueza através do famigerado boom das commodities, né? Em que o agronegócio basicamente salvou o Brasil. Porque a indústria brasileira, em grande parte graças ao governo, provou ser uma brincadeira muito cara. Infelizmente isso é a verdade, né? Não tem para onde você correr. A industrialização brasileira foi um fracasso e já vocês vão saber o porquê, né? O Paulo, e o que aconteceu? Você viu um boom das commodities em grande parte por causa do BRICS, né? Da ascensão do BRICS, e principalmente da China, que se emergia como nova potência industrial, que tinha uma demanda muito grande por substratos, né? E nisso inclui até mesmo o alimento, né? A cultura da soja ganhou um novo ímpeto, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Isso foi a mesma coisa que aconteceu com o Brasil no passado, na era dos grandes ciclos, né? Os ciclos da borracha, o ciclo do algodão, o ciclo do café, o ciclo do fumo, né? Os ciclos das drogas do sertão. E isso foi usado pelo governo do PT para arranjar dinheiro, né? Em grande parte para arranjar dinheiro para eles mesmos. Já vocês vão entender como é que isso funciona. Para esse período, quanto o Brasil cresceu por ano? 3%, 4%, 5%. Um crescimento mínimo. Isso com o dólar baixo. Com o dólar baixo. Para permitir o máximo de gasto possível do brasileiro no exterior. O máximo de importação possível, né? Veja que o Brasil estava confiante de que ele poderia exportar sem ter que enfraquecer a sua moeda, só à base da necessidade da China e de outros países, né? Então o Brasil adotou a doutrina Jorginho Guinle, que é o que? Gastar o mais irresponsavelmente possível. Por que é que só cresceu 3, 4, 5%? Porque a Dilma, o Lula na época, o PT, foram gastar em quê? Foram gastar com transposição do Rio São Francisco, foram gastar com a baboseira do PAC, que só fez as obras de infraestrutura que eram absolutamente desnecessárias, gastou com estádio, futebol e outras baboseiras, né? Por exemplo, para o Nordeste, acharam que a solução era a transposição do Rio São Francisco, que foi uma obra absolutamente inócua, né? Quando na verdade a solução seria o quê? Mais infraestrutura séria. Por exemplo, o Porto de Parnaíba. Por que é que ele nunca saiu? Por que é que ele nunca saiu? O Porto de Parnaíba, cadê? A Transnordestina, cadê? Isso é o que seria infraestruturas de verdade para o Nordeste, não besteira de transposição para o Rio São Francisco para alimentar uma indústria
de agronegócio em um lugar que tem seca, o que é uma coisa surreal, né? Haver agronegócio no Nordeste é algo simplesmente sinistro, né? Que um lugar que haja seca, 80% da água seja para irrigação. Aí você vê que o governo gastou tudo isso, né? O governo gastou irresponsavelmente com besteira, e essa besteira foi toda roubada dos nossos cofres públicos. E a classe média, o que é que ela fez? Ao invés de ela empreender, a classe média e até mesmo a classe alta, classe média, até mesmo uma parte da classe baixa, foram gastar o máximo possível com produtos importados, né? Para viagem à Disneylândia, esteira elétrica, produtos importados, porque a indústria brasileira, em grande parte por causa das pesadas restrições, seja pela questão do corpo, que aí você embutido legislação trabalhista, legislação ambiental, carga tributária, etc, 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 a indústria brasileira ela não tinha capacidade de produzir nada disso. Então sabe o que aconteceu com ela? Ela quebrou, né? Você vê que agora as montadoras de carros estão indo embora do Brasil. A indústria automobilística foi embora do Brasil. Está lentamente indo, né? Até mesmo o videogame hoje em dia tem que ser importado, porque várias fábricas de videogame já saíram do Brasil há muito tempo, né? A Nintendo já saiu, né? O negócio do PlayStation, né? O famigerado PlayStation, você tinha que importar, então o povo foi importar PlayStation, né? Foi gastar com besteira o mais irresponsavelmente possível. O resultado disso, inadimplência. O PT baixou a taxa de juros. O que é que acontece então? No momento que você baixa a taxa de juros, momentaneamente, as pessoas, inclusive da classe média classe média baixa, vão se endividar para comprar importados, e elas vão à inadimplência e serão engolidas pela usura. E a classe alta e a classe média, elas gastaram com o quê? Gastaram só com besteira. Fundamentalmente isso. Vocês já viram isso em algum lugar? Sim, né? É a mesma coisa que houve com todos os ciclos, né? O ciclo o ciclo da borracha, o ciclo do café, e todos esses. Você via a clássica cena do coronel fumar para exibir a sua riqueza em nota de $100, né? Inclusive no ciclo do algodão, aqui na minha própria cidade, foi construída uma grande ferrovia para a grande atividade econômica indispensável de mandar lavar as roupas dos filhos dos grandes potentados em Paris. Sim, a roupa ia para o navio, ia para Paris e voltava, né? Chegava lá a roupa, né, embalado. Até hoje eu acho isso surreal, né? Mas sim, havia isso aqui na minha cidade. E em muitas outras do Brasil, né? Em Belém, lá na época, no auge do ciclo da borracha, esses inúmeros outros ciclos. O ciclo acabou. E o Brasil se lascou. Por quê? Porque todo esse dinheiro foi para os Estados Unidos, foi para não sei mais quem. Não apenas em varejo, não apenas em compra, que o governo do PT não deixou outra saída para a classe média a não ser importar tudo, gastar tudo no exterior. Como também em roubo, né? Porque muito dinheiro foi roubado do Brasil, trilhões foram roubados do Brasil em Petrolão, Lava Jato, etc, etc, né? O maior escândalo de corrupção da história da humanidade. E esse dinheiro foi todo para a Suíça, para os paraísos, para as Ilhas Cayman, paraísos fiscais, né? Luxemburgo, não sei mais quem, né? Está tudo escondido. E você sabe o que é que vai acontecer com esse dinheiro? Que está no nome de laranjas? Quando seus proprietários falecerem, você sabe o que é que vai acontecer? Os bancos vão confiscar o dinheiro, os bancos da Europa, né? Como já fizeram várias vezes aqui no Brasil, né? Os juros já estão dando dinheiro aos bancos de Londres, aos bancos de Paris, aos bancos de não sei mais aonde. É a turma da usura, né? E quando esse pessoal morrer, eles vão ficar com tudo. O dinheiro vai todo ou para o banco, ou parte para a coroa britânica, para o Estado francês. Mas é claro que o mercado financeiro vai ficar com tudo, né? Resumo da ópera: o Brasil é uma colônia globalista automática. Por quê? Porque
não precisa você fazer nada para controlar o Brasil, né? O governo, não precisa nem do governo, né? O povo vai destruir toda a riqueza por si só, né? Esse dinheiro todo que foi gasto aí no ciclo do café, né? Só o Jorginho Guinle queimou 2 bilhões de dólares, né? Em valores de hoje, né? Até ficar sem nada. Ele gastou nos Estados Unidos e na Europa, né? Gastou com a Hedy Lamarr, com a Marilyn Monroe, gastou com não sei mais quem, né? Imagine se esse dinheiro tivesse sido investido aqui no Brasil. Por mais que houvesse toda a legislação cretina que existe aqui, né? Imagine o que aconteceria se esse dinheiro fosse investido aqui. Então, o problema do brasileiro não é um problema exatamente econômico. É um problema espiritual e moral. É nesse momento, e aí já não é a teoria do Paulo Guedes, aí já é a minha teoria, né? Que você percebe, né? Como era crido até o Adam Smith, né? O Michael Jones demonstrou isso magistralmente no seu livro Barren Metal, né? O metal estéril, metal infértil, que é um livro que precisa ser traduzido para o português o quanto antes. Que a economia, ela é, na verdade, uma parte da moral, né? A economia vai começar por juízos morais, assim dizer, né? Então, o problema do Brasil é um problema econômico, porque é um problema antes, um problema moral. Porque a elite brasileira, ela, e qualquer pessoa que ganha dinheiro, vai só fazer besteira, né? E o dinheiro vai ser gasto da pior forma possível. Olha, todo mundo aqui no Brasil que ganha dinheiro, né? Ganhe muito dinheiro. Estou dizendo para vocês, ganhar dinheiro, ganhe o máximo possível, né? Seja empreendedor, mas todo mundo no Brasil que ganha dinheiro vai fazer o quê? Primeiro, ele vai atrás de prostitutas, né? Ele vai, no mínimo, se amancebar. Segundo, ele vai beber, ele vai morrer de beber. Terceiro, ele vai para o pó, né? Ele vai começar a usar drogas, principalmente cocaína, né? E o brasileiro é um povo que não tem a força interior contra o que diz o Ítalo Marcilli, né? Aquele sábio que muita gente gosta de ler. O brasileiro não tem a força interior para farrear e trabalhar ao mesmo tempo, né? Ele pode até farrear e trabalhar se for uma burocracia, se for algum desses empregos para os quais não existe vocação, mas ele não vai produzir nada de útil, minha gente, né? Não vai, né? É por isso que aquela geração dos anos 2000, né? A geração da minha época, eram todos muito inteligentes, né? Eles deram errado. Por quê? Porque começaram a ganhar dinheiro demais. Aí foram logo atrás dessas três coisas. A prostituta, né? A droga e a bebida, né? E o brasileiro não tem força interior para fazer isso e produzir alguma coisa, né? Por exemplo, você vai ver questão de droga. Quem são os drogados lá fora? As produções dos drogados lá fora, né? Você tem um Ernst Jünger, né? Você tem o René Guénon, né? Viciado em drogas. Você tem, né? Um Mozart. Você tem um Jack Kerouac. Você tem um Jim Morrison, né? Aí no Brasil, vocês já notaram que não tem nenhum desse povo que anda na droga, que vive na droga, que tenha feito nada relevante? Pois é.
Essa é a relação do brasileiro com o dinheiro, né? Agora vocês já sabem 90% que vocês precisam saber sobre a economia. Abraço para você, Paulo Guedes, se você tivesse visto esse vídeo, né? E eu peço a todos vocês, os que gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, dê um like, comentem, compartilhem o vídeo nas redes sociais, se inscrevam no meu canal principalmente, né? Se tiver algum dinheiro, né? Porque eu não vou gastar com prostitutas, não vou gastar com bebida, com droga, de jeito nenhum, né? Não. Aí você, se você tiver e quiser ajudar, né, e puder, você coloca aqui no apoia-se aqui embaixo, né? Porque eu também gosto de dinheiro, né? Brincadeira, mas se você puder, ajude, que seria muito bem-vindo, né? E principalmente rezem por mim. Pois um forte abraço a todos e até lá.